Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre 3 filmaços com o ator Ethan Hawke. Vamos ver mais detalhadamente sobre essas 3 produções logo após a nossa vinheta. Roda a vinheta. As armadilhas do destino e a quantidade de açúcar que pode ter em uma relação. Dirigido pelo cineasta Jesse Peretz, Juliette Nua e Crua conta a saga de uma mulher em busca de novos desafios no campo amoroso, após perceber que o atual relacionamento que se encontra não está dando o resultado que deseja. Com personagens excêntricos e guiados pelo universo da música de alguma forma, o longa-metragem é uma grande viagem rumo às aberturas das portas que o destino realiza de vez em quando. O filme é protagonizado pela competente atriz Rose Byrne e ainda o astro-americano Ethan Hawke. Na trama, conhecemos a pacata Annie, que trabalha com exposições em uma pequena cidadezinha inglesa. Annie está presa em um relacionamento morno com o complicado Duncan. A vida dos dois é envolvida por conta do verdadeiro vício de Duncan, a idolatria a um cantor chamado Tucker Crowe, que fez muito sucesso anos atrás, mas que do nada sumiu do mapa. Certo dia, após querer implicar com Duncan por conta de um fórum ministrado por Duncan na web, o verdadeiro Tucker Crowe entra em contato com Annie, e assim começa-se uma jornada surpreendente rumo ao desconhecido para todos esses envolvidos. Baseado no livro homônimo do famoso escritor britânico Nick Hornby, que também escreveu o famoso Alta Fidelidade, o roteiro adaptado busca na simplicidade explorar a questão da excentricidade. Há uma desconstrução evidente da personagem Annie, nosso guia nessa jornada de descobertas, o que deixa o filme bastante interessante. A relação ídolo versus fã entre Duncan e Tucker também é para lá de reflexiva, principalmente quando percebemos que o fã interpretou de maneira errada e durante muitos anos tudo que o ex-astro da música buscava dizer com suas canções. Quando o passado de Tucker é um pouco além da superfície mostrado, percebemos o fechamento de um ciclo e um pouco de compreensão maior de como ele se tornou uma pessoa ressentida e principalmente o porquê de sua tão profunda solidão. Esses 3 personagens sofrem com obsessões, uma certa depressão escondida, e todos eles buscam explicações para como seguir em frente. Nem toda comédia romântica precisa terminar com um final óbvio. Esse é um dos grandes méritos desse singelo projeto, que passou voando pelo circuito exibidor brasileiro anos atrás. E aí, pessoal, já assistiram esse filme, Juliette Nua e Crua? Filme muito interessante, recomendo bastante. Quando a vingança é o único caminho de um destino. No seu terceiro longa-metragem, o cineasta norte-americano Robert Eggers realiza uma obra-prima, profunda em seu refletir, que nos apresenta desde uma história sangrenta de vingança até os laços familiares corrompidos com pitadas de misticismo. Sem esquecer da ação na movimentação desse enorme tabuleiro cheio de peças fascinantes, somos envolvidos em um épico quase shakespeariano, que bebe também da fonte de Conan o Bárbaro, repleto de entrechoques com elaborações de metáforas por todos os lados, com um trabalho primoroso de Eggers na direção. Esse é um filme para ser visto em uma sala de cinema, fundamental para toda a experiência. Na trama, conhecemos Hamlet, num primeiro momento um jovem que vê seu mundo despedaçar ao assistir à morte violenta de seu pai, o rei Arvandil. Jurando vingança, ele foge do lugar que conhecia como lar e passa por uma enorme transformação, sem deixar de se consumir por uma sede de retaliação, que o faz retornar anos mais tarde ao local onde nascera, para confrontar e até mesmo aterrorizar os responsáveis pela morte de seu pai. Mas nesse caminho, algumas variáveis imprevisíveis surgem, como por exemplo, um sentimento que ele sempre se confundiu: o amor. O enredo é vagamente baseado na história de Hamlet, que aparece na coleção escrita pelo escritor e historiador dinamarquês medieval, o Saxo Grammaticus, lá na Gesta Danorum. E sim, Hamlet é muito parecido foneticamente com Hamlet. Inclusive, reza a lenda que Shakespeare se inspirou na saga de Hamlet para criar a famosa história do príncipe da Dinamarca. Em O Homem do Norte, pode-se traçar inúmeros paralelos entre a trajetória e até mesmo os obstáculos desses 2 fascinantes personagens. Os conflitos familiares e as surpresas levam o protagonista a uma desconstrução impressionante, mas que ao mesmo tempo, consumido pelo seu único sentimento como foco, a vingança, navega pelo real e a crença
para formar sua personalidade em uma época de batalhas intensas e traições de deixar o queixo caído. Há cenas impactantes que geram reflexões conflituosas, principalmente quando a variável do amor é incluída dentro do pensar do nosso protagonista aqui neste filme. Muitas palavras podem definir esse longa-metragem. Épico é sem dúvidas uma delas. Estimado em cerca de 60 milhões de dólares, o projeto é ambientado durante a colonização inicial da Islândia, antes do ano 1000 d.C., uma terra gelada, de difícil acesso. Em seu enredo e o modo como a história é contada, dentro de uma narrativa simples, mas com bastante intensidade nos diálogos, nos leva a uma rica viagem sobre os costumes e cultura desse lugar, e também das pessoas que ali habitavam. E como é importante a área de pesquisa em um projeto cinematográfico. É encantadora a riqueza dos detalhes da cultura viking, desde os emblemáticos cascos das embarcações com ar de Umbratil, até o modo de viver, são frutos de uma minuciosa pesquisa feita por historiadores, antropólogos, que a produção fez com vários desses profissionais, sobre a história medieval. O Homem do Norte é um dos mais impactantes filmes lançados nos cinemas nos últimos anos. Uma aula de história, uma fábula sobre vingança, a descoberta por muitos de uma cultura extremamente dedicada à guerra e suas crenças míticas, uma produção impecável que merece ser vista dentro de uma sala de cinema. E aí, pessoal, já ouviram falar desse filme? Vocês já assistiram O Homem do Norte? Vocês já assistiram os outros trabalhos do diretor Robert Eggers, que é O Farol, A Bruxa? Contem tudo pra gente aqui na nossa caixinha de comentários, tá bom? Quando o indescritível, até mesmo misticismo, vira um paralelo com a realidade. Baseado em um conto homônimo do autor norte-americano Joe Hill, que por acaso é filho do grande Stephen King, o Telefone Preto nos faz embarcar em uma história chocante que liga o forte elo entre dois irmãos que sofrem com um ambíguo pai à trajetória de loucura de um sequestrador de crianças. Ao longo dos eletrizantes 103 minutos de projeção, repleto de simbolismo, de interpretações sobre a fé, o público é conquistado do início ao fim nesse grande trabalho de Scott Derrickson, um cineasta para sempre termos em nossas listinhas de filmes. Ele consegue junções interessantes de seus personagens, alguns que caminham entre a superficialidade, com ações presentes, com uma certa profundidade no choque com a realidade. Foi assim com O Exorcismo de Emily Rose e também Doutor Estranho, obras que foram dirigidas por esse grande diretor. E o Telefone Preto, podemos já afirmar, é mais um senhor trabalho do Scott Derrickson. Na trama conhecemos o Finney, um jovem de cerca de 13 anos que vive uma vida repleta de conflitos ao lado da irmã, a Gwen. Eles moram com o pai, o alcoólatra Terence, um homem conservador e muito rígido, que está repleto de infelicidade na sua rotina. Finney sofre bullying na escola diariamente e possui forte elo de carinho e afeto com a irmã, mais ou menos como se ela fosse um oásis, para ele dentro de tantos conflitos emocionais que atravessa. Na cidade onde moram, algumas crianças começam a desaparecer. Um dia, voltando para a escola, Finney acaba sendo sequestrado por um homem em uma van repleta de balões pretos. Ele vai parar no porão, em um porão, onde tem apenas uma cama e um telefone preto, sem fio. Conforme os dias vão passando, algo inusitado acontece. O telefone começa a tocar e Finney percebe que os outros jovens sequestrados pelo mesmo homem estão tentando ajudá-lo a sair daquela situação. Vamos falar um pouquinho do marketing do filme para início dessa análise. Impressionante como os materiais divulgados conseguem prender a atenção e assim mesmo esconder a história como um todo, Nesse trabalho, o vilão é uma mera peça no tabuleiro, um coadjuvante, mas a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre essa parte do vilão já já. Nesse filme a gente embarca nessa jornada com foco no protagonista, um jovem que nos mostra a realidade de muitos, com bullying presente na sua rotina, com um quebra-cabeça tumultuado, em relação à família. A sua irmã é seu grande porto seguro, uma jovem que busca na fé explicações para questões do mundo, algo que dentro do contexto se inclina para o misticismo. Fato aqui importante, pois corre em paralelo da trajetória dela e do irmão em dois focos distintos. Voltando para o Finney, a construção desse personagem é brilhante.
nos jogam elementos do início que serão compreendidos logo lá nos arcos, depois, nos arcos conclusivos, trazendo grandes elos com a realidade. Nesse suspense aterrorizante, muito por conta do lado psicológico fortemente embutido nos conflitos, o vilão ele se torna um elemento coadjuvante. Não há muita profundidade em relação aos seus porquês, o passado desse vilão. Mesmo assim, nos prende atenção nas ações presentes. Esse que tem um arco construtivo também ligado à questão dos irmãos. O Ethan Hawke, que interpreta esse vilão, está muito bem no papel. São tantas portas abertas para serem analisadas dentro de conclusões satisfatórias por conta dos argumentos apresentados, que a gente pode afirmar que esse projeto é um dos grandes filmes de suspense de 2022. O Telefone Preto era muito aguardado e vai superar expectativas. Aguardem e confiram. Imperdível! E aí, pessoal, quando vocês assistirem esse filme, voltem aqui, quero muito saber a opinião de vocês. Eu amei esse filme, pra mim é um dos melhores filmes de suspense desse ano de 2022. Quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você gostou do canal, se inscreve, tá bom? A gente tá sempre trazendo aqui as nossas opiniões sobre filmes e séries que vamos assistindo aí ao longo de todos esses anos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.